com a sua experiência, né, com tudo que você tem visto, quais são os principais dilemas que você acredita que a mulher cristã tem enfrentado nesses dias? Legal. Eu achei essa pergunta muito pertinente e ela realmente, de fato, é uma das expressões que eu mais recebo pelas caixas de Instagram, por tudo que a gente tem como ferramenta de contato, né, com a mulherada. Elas têm dito bastante sobre essa pressão que elas sentem, sabe, Luana? A mulher pós-moderna, no geral, ela se sente muito pressionada. Pressionada principalmente por causa do acúmulo de funções, de tarefas, de papéis, né, que a gente tem que desenvolver. Mas se não bastasse só, né, a pluralidade de papéis, de tarefas, elas se sentem pressionadas a fazer isso tudo muito bem feito. Então, assim, é comum, inclusive eu coloquei até uma caixinha para perguntar para elas sobre os dilemas que elas têm enfrentado, né? E elas dizem isso, essa pressão de ser uma super mulher. Essa pressão de ser alguém que é bonita, então nos padrões assim de beleza, da idade, que é uma mulher enfim, estuda, faz faculdade, ou que consegue desenvolver bem sua carreira profissional. Além disso, cuidar bem de uma família, de marido, de filhos, servir no ministério. A pessoa que consegue conciliar isso, sabe? Tem essa mulher idealizada e essa pressão social que está sobre nós. Se não bastasse a pressão social, a gente ainda piora a questão, trazendo essa pressão de fora para dentro, e a gente mesmo às vezes se sabota, tornando essa cobrança muito mais amplificada do que ela já é naturalmente. Então, acho que o desafio da mulher pós-moderna é um desafio de conciliar funções, sabe? De conciliar essas demandas. E eu acredito que, se a gente perguntasse aqui, a grande maioria ia se identificar com isso que a gente está falando. Então, assim, ao meu ver, hoje essa é uma das principais questões. Se eu abrir uma caixinha e perguntar assim, fala o que você quiser, ela vai falar assim, Val, como dar conta de tudo? É isso. Eu queria falar sobre um dos inimigos da mulher, que é a comparação. Né? Hoje a mulherada se compara muito, né, umas com as outras, principalmente nesse tempo aí que a gente tem muitas redes sociais. Como é que a gente pode vencer essa comparação e como que a gente pode, como mulher, encontrar a nossa verdadeira identidade? Legal. Ó, para mim, a comparação também é um subproduto desse dilema que a gente estava falando. Ela começou perguntando, né, quais eram os principais desafios da mulher. Eu disse que esse conciliar de tarefas. Eu disse que existe uma interna da sociedade sobre nós, nessa conciliação de tarefas, de ser essa super mulher, mas a gente coloca essa pressão para dentro. Como é que a gente coloca essa pressão para dentro? Muitas vezes olhando para o menino do lado, para a esposa do lado, para a mulher do lado, para aquela minha amiga, ou para alguém que eu conheço pela internet e fazendo um comparativo entre a minha vida e a vida dela. O que a gente perde de vista, Cris? Que eu penso que seja o principal problema. A gente perde de vista o fato de que cada pessoa é única e que a gente não posta no Instagram as nossas debilidades, fraquezas ou coisas ruins. É como a Helena Tanuri fala, né? Ninguém posta no Instagram foto de arroz com ovo. Você só posta o dia que você come lasanha. E aí, o que você faz? Você começa, então, a entrar nesse mecanismo de olhar para o outro e pensar que você pode se comparar com aquela outra pessoa. Eu sempre digo para que me perguntam sobre comparação, Cris, que comparar é perder. Sempre é perder. Porque se você se compara, por exemplo, com alguém e você se acha melhor do que aquela pessoa em determinado aspecto, o que vai vir para você é um sentimento de orgulho, de superioridade. E não tem nada mais parecido com Satanás do que o orgulho. Então, por causa da ferramenta da comparação, você permite, às vezes, o orgulho entrar no seu coração. Ou, pelo contrário, você olha para alguém e vê alguém que você se sente inferiorizado. E aí você descamba, então, para o vitimismo. Então, você percebe que comparar é perder porque a ferramenta da comparação vai te levar para um pêndulo. Ora você se sente superior, ora você se sente inferior. E quando a gente não consegue fazer essas duas coisas no mesmo dia, né? Tem horas que no mesmo dia a gente se sente, uau, eu sou top. E aí passou 15 minutos depois que eu vi uma postagem, um vídeo, eu me sinto a pior pessoa do mundo. Então, assim, não dá para comparar coisas que são diferentes.
A única coisa que você pode comparar são coisas iguais. Então, você pode comparar você de hoje com você de ontem. Isso tá ok, né? Se você tá progredindo aí na sua jornada, isso é legal você comparar. Agora, não dá para comparar coisas singulares, sabe? E eu acho que a gente precisa ter e voltar a falar disso. Que Deus nos fez únicas. Vocês sabem disso, Luana, Cris, que, por exemplo, nem gêmeos idênticos têm impressões digitais iguais. Existem 8 bilhões de seres humanos no planeta e Deus me fez única, Ele te fez única. Então, como é que eu comparo a minha vida com a vida da Luana, com a vida da Cris? Comparar é injusto, porque comparar é pegar o melhor que há em mim, muitas vezes para bater com aquilo que há de pior no outro, sabe? Então, eu sempre dou esse exemplo. Eu amo uma mulher, ela é uma pastora norte-americana, ela se chama Debbie Tyrus. E ela, assim, é incrível. Ela, na minha visão idealizada, tá? Do meu recorte de Instagram, ela é essa super mulher, que é uma boa esposa, uma boa dona de casa, excelente na profissão, no ministério, criou os filhos, agora tá vendo netos, bisnetos. Agora, imagina, se eu, com 33 anos, quiser comparar a minha jornada com a da Debbie, que já tem 70 e poucos anos. Como é que você compara o meio da jornada de alguém com o final da jornada de outro? Então, assim, são coisas incomparáveis. Por isso que a gente precisa entrar na nossa verdadeira identidade, né? E saber que a gente é único. Que diante de Deus não há outro padrão igual para você comparar, né? Como é que a gente faz para se tornar aquela mulher sábia que edifica o lar, de acordo com a Bíblia? Legal, muito bom. Para mim, as perguntas estão todas conectadas, porque realmente, se o nosso dilema é essa pressão interna e a gente às vezes acaba se sabotando por meio da comparação, a pergunta que fica é quem a gente precisa se tornar. Eu acho que Provérbios 31 é esse grande símbolo da mulher cristã, da mulher sábia, da mulher virtuosa. Mas a gente precisa pensar, então, na identidade dessa mulher, né? Quem que é essa mulher? E eu sempre volto para isso, sabe, Cris? Porque enquanto a gente não sabe quem a gente é, a gente fica procurando e a gente não descansa na nossa alma, fazendo projeções de identidade, de funções. E a hora que você vê, você está esgotado, você está vazio, você, sabe, está vivendo sem sentido, na verdade, está sobrevivendo. Então, assim, primeira coisa que eu queria falar, até antes de entrar na mulher de Provérbios 31, você precisa conhecer a sua verdadeira identidade. Você precisa saber quem você é. E como é que faz isso? Essa é uma das grandes angústias das pessoas. Beleza, eu quero ser a mulher de Provérbios 31, esse símbolo. Mas quem é ela? Qual é a identidade? O que caracteriza ela? Então, assim, eu queria que você gravasse isso no seu coração agora, se você estiver me ouvindo, e que o Espírito Santo ministrasse você nesse momento. A nossa identidade não é quem eu sou. Então, identidade não é quem eu sou. Identidade é igual a quem eu sou. Por quê? Porque quando fui criada, Cris, quando você foi criada, quando a Luana foi criada, nós fomos feitos à imagem e semelhança de alguém. Então, pensa na palavra identidade. O prefixo idem é de igual, ou seja, igual a quem eu sou. Tanto é que se você for olhar num RG, por exemplo, vai estar lá a sua identidade, e uma das primeiras coisas que vai estar escrito lá é a sua filiação. Porque se eu sou Valéria Marques Sabino, eu sou filha de, ou seja, sou igual a Lícia Marques Sabino, que é a minha Antônio Sabino, que é o meu pai. Tante isso. Identidade é igual a quem eu sou. Então, nós precisamos procurar igual quem fomos feitos. Logo, nós só vamos saber a nossa verdadeira identidade quando nós conhecermos o nosso Deus. Não há descoberta de identidade fora de Deus. E essa é uma das grandes causas de conflito da nossa geração. Por causa de tantos recursos e que são bons e que são aproveitáveis e divinos. Por exemplo, o autoconhecimento, a psicologia, o coach, todas elas são ótimas ferramentas. Mas são ferramentas, Cris, que elas nos fazem olhar para dentro. Para a gente se entender. E olhando para dentro, muitas vezes o que a gente tem são mais dúvidas e mais
perguntas do que respostas. Logo, se você realmente quiser entender quem você é, você não precisa olhar para dentro e para o passado apenas. Você precisa aprender a olhar para o alto. Porque quando você olha para o alto, entende identidade, natureza e propósito para qual você foi criado, aí o que está dentro e toda a sua história vão fazer sentido. Eu acho que a mulher virtuosa, a mulher de Provérbios, é alguém que conhece plenamente a sua identidade. Uma mulher que tem a sua identidade firmada em Deus. Por isso, ela é tão querida, estimada por nós como uma referência, e por isso ela é tida como uma mulher sábia. Agora, é verdade também que a mulher sábia e a mulher tola, ambas vivem dentro de mim e de você. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, a Val é tola, a Luana é sábia, a Cris é sábia. Não. As duas coexistem dentro de nós, a mulher sábia e a mulher tola. Agora, nós precisamos tomar decisões. E para mim, a mulher de Provérbios 31, essa mulher com identidade firmada, ela tomou uma decisão. A decisão pela sabedoria. O que é a sabedoria que ela tem? A sabedoria dela é pensar com a mente de Cristo e fazer o que ela faria. Então, é uma mulher que parte dessa identidade plena e que percebe que olhar para si não é suficiente, que olhar para o passado não é suficiente, mas que olhando para o Senhor e buscando a mente de Deus e aplicando na sua vida os princípios de Deus, ela percebe que então ela vai conseguir funcionar da maneira que Deus fez ela para funcionar. Então, tolice, na minha perspectiva, é quando a gente tenta resolver, cuidar das nossas coisas, desenvolver os nossos papéis apenas no nosso braço, na nossa inteligência, na nossa precisão. Para mim, a mulher sábia, a mulher de Provérbios 31, essa que todas nós queremos ser, né, nos tornar, essa mulher virtuosa, na verdade, é só alguém que todos os dias escolheu. E ele diz assim, olha, se o machado perder o corte e não for afiado, é preciso golpear com muito mais força. Mas o sábio assegura o sucesso. Então, olha só. Se o machado perde o corte, você precisa golpear com mais força. Mas o sábio, a sabedoria, assegura o sucesso. Por que a gente gosta tanto da mulher de Provérbios 31? Porque ela é alguém que afia o machado. Ela é alguém que todos os dias sabe quem é em Deus, ouve o Senhor, anda no que Ele diz e porque faz tudo isso, consegue fazer as coisas com muito mais assertividade e precisão. Porque o que nos assusta nela é como ela é uma empresária, ela é dona de casa, a lâmpada não apaga à noite, ela administra, é como um navio mercante. São tantas as funções. Como? É simples. Ela não está perdendo tempo fazendo aquilo que ela achou fazendo. Ela não está perdendo tempo que a sociedade a pressiona para fazer. Ela não está perdendo tempo tentando ser aquilo que ela não é. Mas como alguém com identidade firmada e alguém que ouve os céus, ela aplica a sabedoria, então ela é assertiva, faz tudo, consegue dar conta de tudo e faz tudo com excelência. Agora, é importante falar também que essa mulher não é perfeita. Com certeza ela tem dias maus, com certeza ela tem dias de cansaço, né? Porque não existe super mulher nem super humanos. Mas essa mulher sabe que ela depende de Deus, que Deus a sustenta e ela sabe onde encontrar um lugar de descanso. Então, depois dessa longa explicação, para mim, o resumo que fica é: para ser a mulher de Provérbios, você precisa estar alinhada com os céus. Então, fala um pouco pra gente como que a mulher cristã ela pode encontrar esse equilíbrio e realmente ter uma vida governada pelo Espírito Santo, tanto na mente, quanto nas emoções, como no corpo. Legal. Eu amo falar desse, né? Na verdade, eu fiz o ano passado uma série de lives chamada Autogoverno, e aí a gente falou um pouquinho sobre os desgovernos, falamos do governo do corpo, da alma e do espírito. E assim, essa série, na verdade, surgiu de uma inquietação minha, sabe? Porque eu lia lá no Gálatas 5:22 o fruto do Espírito Santo, e um dos gomos, uma das versões do fruto do Espírito Santo, é aquilo que a gente chama de temperança ou domínio próprio, né?
E eu olhava para minha vida e eu via as minhas atitudes em algumas áreas ainda muito desgovernadas, mesmo tendo muitas vezes o conhecimento, mas na hora que chegava uma escolha, algo que era mais, vamos dizer assim, mais visceral, mais do coração, acabava sendo bastante desgovernado. Então o Espírito Santo começou a falar comigo sobre isso. E a conclusão e aquilo que o Espírito Santo foi ministrando em mim, o Lu e Cris, é que nós somos desgovernados por natureza, né? A gente nasceu desgovernado por causa do pecado. Não era assim no Éden, mas como nós decidimos, como humanidade, ser independente de Deus, o desgoverno entrou. E, na verdade, só existe desgoverno. É como o apóstolo Paulo fala em Romanos, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Quem vai me livrar dessa morte, desse corpo dessa morte, que é o pecado que está em mim? Então, na verdade, todos nós somos desgovernados por natureza. Só existe uma maneira de nós ter esse domínio próprio, esse equilíbrio, essa temperança, e é pelo Espírito Santo. Então, eu brinco com o pessoal que o Espírito Santo, quando você reconhece o Senhor, e você crê com todo o seu coração, e você, enfim, passa pelo novo nascimento, o Espírito Santo vem para dentro de você, e uma das primeiras coisas que o Espírito Santo vai ensinar um cristão a falar é não. Porque nós fomos criados por Deus para ser ser humano de verdade, ser humano equilibrado, sabe? Pessoas que sabem lidar bem consigo, com os outros e com a criação. Mas por causa do pecado a gente não conseguia. Então, quando ele volta para a gente, quando o Espírito Santo vem para a gente novamente, ele vem nos ensinar a falar não para as nossas paixões carnais, para tudo aquilo que na verdade vai nos destruir. Porque a inclinação da carne é para a morte. O pecado, o salário dele é a morte. Então, você pode ver, com frequência a gente vai se relacionar com a comida e a gente acaba comendo mais do que deve. Qual que é o final disso? Se você quiser comer, comer, comer sem parar, você vai cavar a sua sepultura com o dente. Essa é a verdade, porque a gente consegue ser desequilibrado a tal ponto. E nas emoções é assim também. Se você não tiver o Espírito Santo como balizador, você vai se relacionar com uma pessoa e logo você vai idolatrar essa pessoa, você vai se tornar dependente emocional dessa pessoa e você pode até desenvolver uma relação doentia, passional. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Sem ele, não tem busca. Sem ele, todos nós estamos quebrados, o governo está perdido e é ladeira abaixo. Então, a partir dessa noção de que o Espírito Santo veio para te ensinar a falar não, tem algo muito importante que precisa ser dito. É que o Espírito Santo, ele é muito cavalheiro. Ele não vem com uma arma na sua cabeça dizendo assim, escolha esse caminho. Não. Ele vem agora como a voz de Deus dentro de você, te ensinando a governar a sua vida pelo prisma da vontade de Deus. Mas ainda é uma escolha. Então, eu costumo dizer, Lu e Cris, que a gente recebe a graça quando a gente é salvo. E o Dallas Willard dizia que o oposto, né, de graça é mérito, mas não é esforço. Ou seja, existe um esforço que o cristão precisa fazer depois de justificado e salvo pela graça, para cooperar com o Espírito Santo para com a sua salvação. Então o Espírito Santo vem e te ensina, filha, isso não é bom para você. Diga não. Vá por esse caminho. Então é uma bênção, sabe? Você receber o Espírito Santo, é você andar com o Criador lado a lado todos os dias e ele te ensinando a você ser um ser humano como você deveria ser desde o começo, como Jesus, porque na verdade é isso, né? Ele é o primogênito de toda a criação. Então, quando você recebe esse Espírito Santo, ele vai te ensinar, por exemplo, a lidar com o seu corpo, que é uma coisa que nós, crentes, ainda falamos muito pouco, né? Nós temos a mania de espiritualizar tudo e a gente fica com a dimensão da vida no espírito e a da alma, como se o corpo não importasse, como se a matéria fosse ruim e, na verdade, até com uma mentalidade gnóstica que é totalmente herética e errada. Deus criou o corpo, a criação é plenamente boa e agora, enquanto estamos nesse corpo, o Espírito Santo habita em mim e em você. Então, é o templo do Espírito. Eu sempre digo isso quando eu falo sobre esse assunto. Eu sou formada em nutrição, inclusive. Desde que eu ouvi essa frase, nunca mais me esqueci. Deus nos deu um cavalo e uma mensagem. Mas se nós matarmos o cavalo, não conseguiremos pregar a mensagem.
O nosso corpo é um veículo pelo qual o Espírito Santo age na Terra. Deus é espírito e quando ele precisa agir, ele vai agir pela instrumentalidade de um corpo. Eu e você. Agora, se você se matar comendo errado, não fazendo exercício, enchendo seu corpo de drogas, de bebida, seja lá do que for, fazendo sexo com qualquer pessoa fora de aliança, contraindo doenças, você não vai pregar mensagem nenhuma. Então, precisamos ter esse tipo de olhar. Quando o Espírito Santo vem, né, e passa a habitar dentro de nós, o nosso corpo importa. O jeito que nós cuidamos da saúde importa. Então, nós conseguimos fazer escolhas melhores, né? Por causa dele habitando dentro de nós. E na alma não é diferente. Eu costumo dizer que a alma, ô Cris e Luana, é tipo um computador que ela vem com alguns softwares instalados. Então, aqueles programas velhos que já estão rodando ali. E quando o Espírito Santo vem, ele precisa de espaço para agir. Se você não desinstalar algumas coisas antigas, não vai rodar bem. Então, a nossa psique vem cheia de doenças, de sofismas, de mentiras, coisas que ao longo da nossa trajetória, o diabo e às vezes nós mesmos fomos colocando ali como se fosse um lixo dentro do nosso coração, e aí aquilo entulha a ação do Espírito Santo. Então, por isso que eu gosto tanto de um texto que está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, olha, acolha com mansidão a palavra implantada em vocês, porque ela é poderosa para salvar a sua alma. E ali é no sentido de psique. Então, é aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12. Conforme você vai se aproximando de Cristo, você vai se deixando ser transformado pela renovação da mente. Você vai desinstalando aqueles softwares ruins, jogando fora aqueles lixos e deixando ele trazer coisa nova, deixando ele colocar a palavra dentro de você. E isso vai mudar a sua cosmovisão, vai mudar o jeito que você enxerga as pessoas, a vida, as suas escolhas, porque, na verdade, as nossas escolhas vêm dos nossos pensamentos, dos nossos amores, e, por consequência, tudo vai ser transformado. Então, sem o Espírito Santo, a gente não consegue governar nada. A gente precisa desse bloco da nossa vida, vamos chamar assim. Esse bloco é como se fosse, não, é a pedra angular. É aonde você constrói tudo. E se isso não tiver firmado, todo o resto desmorona. Verdade. Ô Val, a gente vê aí que para a mulher, né, ser uma mulher ideal aí, de acordo com a mulher de Provérbios, né, tem muita ação, tem muito trabalhar, depende muito de cada mulher também, né? Não é um processo assim tão tranquilo, tão suave, né? São muitas lutas também. Uhum. E aí, em meio a isso tudo, a gente sabe que vem aquela questão da submissão da mulher ao marido, que a gente lê na Bíblia, né? Uhum. E aí, muitas vezes complica um pouquinho, porque é uma questão debatida e às vezes mal interpretada também. Como é que foi o seu processo para entender o que significa a submissão bíblica e qual é a postura da mulher no casamento para que ela seja essa mulher ideal que é submissa ao marido? O que é realmente essa submissão que a Bíblia fala? Legal. Como você perguntou primeiro de uma experiência pessoal, vou começar por aí. Desde que eu me entendo por gente, eu sou crente. Eu vou à igreja desde pequenininha. Porém, quando chegou por volta dos meus 17, 18 anos, até por conta da influência da mídia, enfim, toda a mudança cultural, né, que a gente estava sofrendo, eu não me lembro tanto de papos ideológicos na minha infância, mas quando chegou na minha adolescência, isso começou a aparecer e o feminismo e tudo isso que a gente tem visto começou a entrar em voga. Então, eu comecei a olhar para a Bíblia e para a submissão da mulher de uma maneira um pouco assim, a estranhar aquilo. E aí falei, cara, como é que eu vou lidar com isso? Até porque eu sou uma pessoa que tem a personalidade bem forte. Eu sou colérica, não sei se vocês conhecem, então assim, sou meio iradinha e tal, gosto de mandar, sou independente. Então eu tive que parar um tempo e olhar para aquilo e ver o que Deus estava querendo dizer quando ele estava falando sobre submissão, sabe? Eu tive uma bênção, Cris, e eu não posso ignorar isso, é que eu me casei com um homem, com um marido que se parece muito com Cristo. Então, quando eu casei, não foi difícil praticar a submissão, porque ele estava no papel dele, sabe?
Então, é uma correspondência muito bacana nisso. Mas, enfim, eu vou contar para vocês um pouco do que eu entendi como submissão bíblica nessa busca pessoal de poder me adequar diante de tantos discursos e narrativas que haviam fora. O que eu entendi, na verdade, primeira coisa sobre submissão, é que submissão não é só uma questão da mulher para com submissão, na verdade, é uma tarefa de todo crente. Se você ler, por exemplo, Efésios, você vai ver escrito por Paulo lá. Submetam-se uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, considerar os outros superiores a nós, amar as pessoas, servir as pessoas, ajudar as pessoas, é uma tarefa de todo crente. Todo crente precisa fazer isso. Por quê? Porque eu olho para a Cris, eu olho para a Luana, e eu sei que Cristo habita nelas. E eu sou menor que Cristo, que habita em vocês. Então, eu me submeto voluntariamente a vocês. Uma outra coisa que eu aprendi também é que submissão, na verdade, é bom para mim. Porque quando eu aprendo a submeter, na verdade, eu estou sendo liberta de uma coisinha terrível que eu tenho, e o Richard Foster fala muito bem isso no livro dele, de sempre ter que fazer tudo do meu jeito. Pessoas que têm dificuldade com a submissão, geralmente têm esse tipo de pensamento. Não, eu sei como deve ser feito, eu sei como deve funcionar e do meu jeito vai ser melhor. E a submissão nos liberta disso. Porque voluntariamente você entrega o controle. Você dá o poder de decisão na mão de outra pessoa. Agora, a gente precisa falar também que a Bíblia nos dá uma ordenança. No contexto do casamento, existe uma submissão. Existe a submissão da mulher para com o marido. Agora, não é subserviência, não é ser alguém de menor valor, não é ser alguém abusado pela autoridade masculina. Por quê? Porque muitas pessoas entenderam mal submissão por causa dos maus exemplos que houveram. Houve sim muito abuso nessa doutrina ou nessa verdade, e porque houve abuso, muitas vezes a gente quer ir para o outro extremo e negar essa realidade. E esse não é o caminho. Não é porque alguém fez errado que a premissa agora deva ser anulada. Não. Como é que funciona? Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou os dois, a sua imagem e sua semelhança. Os dois cheios de valor, cheios de potencial. Então, assim, em termos de criação, os dois são iguais, de valor, de essência. Só que eles foram criados com papéis diferentes. E a gente não pode ignorar isso. Então, o homem recebe o papel de governo e a mulher recebe o papel de auxílio, tá? E aí é submissão por isso, porque tem alguém que está cumprindo uma missão e você se junta a essa missão para auxiliar. É mais ou menos com a figura do rei e da rainha. A rainha é submissa ao rei, mas não deixa de ser rainha porque é submissa ao rei. Ela é só alguém que auxilia na função de governo. Então, aqui em casa a gente funciona muito assim, como um time, sabe? Como parceria. E a gente aprendeu a ver isso em Deus, de que ele coloca algumas características no homem que faltam à mulher. E você precisa ter a humildade de falar assim, uau, eu não tinha olhado por esse ponto de vista. E é verdade, faz sentido o que ele está falando. Bem como o homem precisa olhar para a mulher com toda a sua intuição, com todos os seus sentimentos e essa parte, né, mais subjetiva, e fala assim, cara, eu não tinha considerado isso. E isso é divino. E quando os dois se juntam, aí é imago Dei. Aí é a imagem e semelhança de Deus criada. A gente resiste à ideia de submissão, primeiro por não entender ela, e segundo porque entendendo, ela vai requerer de nós morte. O homem, Deus fez o homem forte. Força física, eu tô falando. Se o homem quiser, ele submete a mulher com força às suas vontades. Mas Deus diz, homem, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, morra a sua morte. Nunca use de força. Nunca use de abuso para lidar com uma mulher. Mas ame ela, dê a vida por ela. Cara, isso é a morte do homem. Agora, qual é a morte da mulher? A morte da mulher é a sua independência. Porque a mulher consegue fazer tudo sozinha. E bem feito. Eu estava dizendo outro dia, numa live com uma amiga aqui, o velhinho morre e fica a viúva. O que acontece com a viúva? Ela floresce.
ela vai morar sozinha, ela vai fazer pilates, ela vai no salão enrolar o cabelo. Ela toca a vida sem um homem. Agora, imagina a cena contrária. Morreu lá a velhinha, o vovô fica. Ele não sabe o que fazer no dia seguinte, ele não sabe onde pegar a xícara para tomar café. Por quê? A mulher é independente, a verdade é essa. Só que então, a palavra de Deus diz, morra sua morte, mesmo sabendo fazer, mesmo podendo fazer sozinha, se submeta. Coloca a sua decisão debaixo da decisão do seu marido. Então veja como isso é importante, Cris. A gente fala do casamento, mas o casamento é muito mais um homem e uma mulher. O casamento é um símbolo profético. O casamento fala de Cristo e da sua noiva. E no casamento de Cristo com a noiva, Cristo é o cabeça e a noiva submete. Então, quando eu vivo com o meu marido, na verdade, eu vivo uma vida profética, uma vida de presságio. Entende? As pessoas têm que olhar para o meu casamento, para o seu casamento, e ver como vai ser o casamento mais importante de todas as eras, que é Cristo com a sua igreja. Então, submissão não é uma questão de escolha, não é uma questão de birrinha pessoal, de ideologia. É uma questão de representar o casamento de Jesus com a igreja. E olhando por esse prisma é maravilhoso. E agora também falando por um outro lado, né, sobre as mulheres solteiras. Como uma mulher solteira, ela pode se sentir plena em Cristo, entendendo que não é necessariamente a partir do momento do casamento que ela vai ser completa, mas que em Cristo é que ela vai ser completa. Legal, muito bom. Eu acho que, partindo daquela premissa de identidade que a gente estava falando antes, vocês lembram? Tem uma história que eu queria contar antes de responder isso sobre ser solteira. Uma vez, o Douglas estava jogando bola. E ele, para jogar bola, enfim, ele tira relógio, tira tudo que ele tem, né? E aí ele pegou o relógio dele e colocou assim do lado da trave e foi jogar. Alguém viu o relógio e falou assim, esse relógio vai quebrar se ficar aqui. Pegou o relógio e me entregou. E eu guardei o relógio. Até que alguém chegou para ele e falou assim, Douglas, seu relógio está com a Val. A partir do momento que ele soube que o relógio dele estava comigo, ele parou de procurar pelo relógio e começou a procurar por mim. Porque estava escondido em mim aquilo que ele estava procurando. A nossa identidade funciona assim. Para a gente estar pleno, né, na nossa identidade, não adianta a gente sair procurando a nossa identidade. Porque nessa busca pela identidade acontece isso que você está falando. A mulher não sabe quem é, por exemplo, se não tiver um marido. Então ela sai procurando uma identidade. Eu preciso achar um marido, porque quando eu achar um marido, eu vou ser uma esposa, então eu vou ser plena, e aí eu vou ser mãe, e aí quer dizer, eu vou ser... E aí, então, não. A sua identidade está escondida em Cristo. Quando você achar Cristo, então você vai se achar plenamente. E note que eu estou falando plenamente, não é pela metade. Existe um sofisma, uma mentira que foi contado para as mulheres. É que a mulher está quebrada ou está incompleta enquanto não achar um marido. Isso não é verdade. Olha só, veja Eva lá no Éden, quando ela foi criada. Deus pega, forma aquela mulher e ela abre os olhos. Qual é a primeira imagem que Eva vê? Foi a imagem de Adão? Qual a primeira pessoa que Eva conversa? Foi com Adão? Não, foi com Deus. Porque, na verdade, mulherada, nós temos noivo. Na verdade, nós temos esposo. O problema é que a gente fica esperando por um príncipe encantado como se ele fosse nos salvar. Mas, na verdade, você já tem um salvador. Então, o desafio para a mulher solteira é entender que isso é uma grande mentira. Você é plena, você é completa, você é feliz em Deus. E quando chegar num momento que você está tão feliz, plena e completa, aí, às vezes, quando Deus vai falar assim, nossa, tem alegria sobrando naquela menina, tem ágape, amor sobrando naquela menina, eu vou botar um homem aqui do lado dela para ela poder também derramar e sobejar e transbordar aquilo que já tem dentro dela nele. Você entende o que eu estou falando? Muda 100% o discurso. Então, assim, eu acho que é importante a gente resgatar as mulheres dessa grande mentira. Você já tem noivo, você já tem salvador, você é plena e você é feliz. Mas você ainda é solteira? E tudo bem. Viva a sua fase de solteira. Você sabia que tem coisas que você faz solteira que quando você casar você nunca mais vai poder fazer na sua vida? Mas tem coisas que a gente faz, né, Cris? Solteira, que é só solteira que a gente faz. Sim.
E a Escritura diz, as solteiras cuidam das coisas do Senhor. Então, o que eu queria encorajar as mulheres solteiras? Seja solteira, mas seja uma solteira completa, feliz, plena. Como que faz isso, Val? Ué, enquanto você espera, se é que isso há no seu coração, um desejo de se casar, porque tem gente que nem sente essa necessidade, mas se você quer se casar, espere se desenvolvendo, sabe? Aproveita, vai estudar, vai viajar, ter amigos, vai estudar a Bíblia, coisas que você não vai poder fazer depois, porque realmente com uma casa e filhos, o tempo fica mais escasso. Aproveita esse tempo para ler. Aproveita esse tempo para descansar. Sabia que é um tempo de descanso? O problema, Cris, é que tantas mulheres solteiras fazem do casamento um ídolo. E toda vez que a gente transforma algo num ídolo, Deus vai fazer questão daquilo não acontecer na nossa vida. Porque Deus não aceita rivais. A palavra de Deus diz que Ele é Deus ciumento e zeloso. E Ele sabe que um ídolo, na verdade, vai destruir a nossa vida. Ele nos ama tanto. Verdade. Ele sabe que um ídolo vai roubar o lugar que só pertence a Ele. Vai mais nos fazer mal do que bem. Então, muitas vezes a gente não está encontrando ninguém porque a gente precisa sair desse lugar de idolatria pelo casamento. E eu acho que é amor de Deus, sabe? Muitas vezes a gente tem que esperar um pouquinho mais, até que a gente possa esperar por quem realmente importa, que é Jesus. Verdade. E esse brilho, né, Val, que a mulher tem, já começa quando ela tá solteira, né? Esse brilho não vem com o casamento, esse brilho já está nela. Então, se ela aprende a brilhar enquanto estiver solteira, eu acho que fica mais fácil até de arrumar um marido, né? Sem dúvida. Porque ela vai se destacar em meio à multidão, né? Você tá do lado de alguém bem resolvido, não é? Alguém que não tem carência excessiva ou doentia. Alguém que é feliz, que sabe levar situações com leveza. Então, veja, na verdade, a receita para você encontrar alguém legal é justamente essa plenitude, né? Esse lugar de coração completo em Deus, né? Com certeza. Ô Val, e quando a mulher finalmente encontra o marido, tem um belo casamento, e aí tem os filhos? Vamos falar um pouquinho de maternidade, que eu sei que você fala bastante, e você tem boas dicas aí para dar, né? Como é que a gente deve instruir os nossos filhos ao ponto da gente transformar o nosso lar num ambiente de devoção a Deus? Ah, que legal. Bom, eu gosto muito de falar de maternidade mesmo. Eu tenho 2 crianças, né? Eu tenho a Luísa, de 9, vai fazer 10, inclusive. E tenho o Davi, de 7. E eu brinco, assim, que Deus confia mais em mim do que eu mesma, sabe? Porque eu acho que entregar um filho de Deus na minha mão para eu criar, para eu ensinar, uau, Deus realmente confia em mim. E eu acho que é uma posição de muito privilégio e de muita responsabilidade, né? Mas a verdade, Cris, é que os nossos filhos são reflexo da gente, né? Os nossos filhos são reflexo do ambiente onde eles são formados. Eu costumo dizer que toda pessoa carrega uma atmosfera. E a atmosfera que você carrega vai ser impressa no lugar onde você está. Então, você imagina a casa. A casa, na verdade, é essa atmosfera, é a expressão mais fiel e exata de quem você é. E os filhos, eles não aprendem por discurso, sabe? Eles não aprendem por palestrinha, você pode morrer de falar, Cris. Você pode morrer de falar. Fala. Eles pescam o que você está fazendo ou deixando de fazer. E vou te falar, quando eles crescem, eles ainda vão falar para você, isso é hipocrisia. Desse jeito, com essas palavras. Quanto melhor você fizer o trabalho, mais você vai ser pregado por aquilo que você prega. Então, o que acontece? Se a gente quer desenvolver um ambiente de devoção na nossa casa, nós precisamos ser pessoas devocionais. Perceba que de quem a gente é. Então, não adianta você falar assim, filho, aqui você é obrigado, você vai ter que ler Bíblia, você vai ter que orar. Vai funcionar ou vai funcionar de uma maneira teatral e quando passar o tempo, aquilo vai miar, vai morrer. Então, assim, as crianças precisam ver os pais apaixonados por Jesus. Filho, não captar a gente de que Jesus é a coisa mais importante da sua casa, não adianta você querer imprimir isso nele. Agora,
sendo uma pessoa devota, sabendo que você está fazendo a sua parte, aí sim, existem algumas estratégias que você pode usar para ensinar a criança, porque a Bíblia diz, ensina a criança, instrui a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar dele, né? Ou até tem um texto também, que é Deuteronômio 11, 9, tá? Não, 9 não, 19. E diz assim, ensina os mandamentos do Senhor para os seus filhos, conversando acerca deles, sentados em casa, quando estiver andando no caminho, quando deitar e quando levantar para um novo dia. Escreva nos umbrais das suas portas e da sua casa. Então, veja, ó, existe uma didática que pode ser usada. A partir desse lugar de ser, de verdade, de essência, existe uma didática que pode ser usada, que é o que a gente tenta fazer aqui em casa. É conversar em todo sobre Deus e sobre o governo de Deus, sobre o reino de Deus, sobre qual a vontade de Deus, sobre obediência. Então, aqui em casa, assim, ó, vou te falar um pouco dos meus filhos. Eles acordam, eles têm as tarefas pré-estabelecidas. Dentre as tarefas que eles têm que fazer, assim como tomar café, escovar dente, que são coisas necessárias para a vida, a oração e a leitura bíblica também é uma tarefa e uma rotina pré-estabelecida em casa. Por quê? Porque eu acredito que assim como meu filho precisa comer pão, ele precisa comer da palavra de Deus. Então, aqui em casa, isso faz parte da rotina, entende? Aí, quando a gente tem, por exemplo, momentos de levar para a escola, e aí surgiu uma briga, eles estão tretando ali no carro, no banco de trás. Aquilo é uma oportunidade para discipulado. Eu já posso parar ali e falar, filhão, isso aqui tá errado. Filha, isso aqui tá errado. Quando eu tô indo, por exemplo, numa viagem, eu posso colocar um louvor. Eu podia colocar um rádio para tocar. Eu podia colocar músicas aleatórias? Podia. Talvez não fosse nem nem uma questão pecaminosa, vamos dizer assim. Talvez as letras fossem bonitas, falassem de amor e tal. Mas eu posso escolher colocar uma adoração. E eu posso intencionalmente ensinar eles a levantar o coração a Deus através de uma música. Você entende? Uhum, Então, com certeza. o pai e a mãe, eles têm que fazer o melhor. Meu sogro sempre disse isso, é algo que eu levo comigo. Na excelência não há arrependimentos. Enquanto eles são pequenos, enquanto estão na minha casa, é meu dever incutir neles, inculcar neles essa palavra. Se amanhã eles quiserem seguir um outro caminho, eu sei que na minha excelência não vai haver arrependimento, porque eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. Então, esse lugar de ser aliado a esse lugar de ser alguém intencional, de fazer de propósito, de ter cuidado com as doutrinas, com a devoção, com a oração, com a Bíblia, eu acho que tudo isso junto constrói um ambiente bem favorável para os seus filhos amarem a Deus. Com certeza. E você falando de Bíblia, eu lembrei aqui que você lidera, né, um grupo de mais de 20 mil pessoas, né, pelo Telegram, e você tem um plano de leitura bíblica, né, para um ano. É isso? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, né? Qual que é, na sua opinião, a importância de ter essa constância de leitura da palavra de Deus? Você já falou bastante sobre isso. Vamos falar sobre a família no todo, né? Engajada na leitura bíblica. Fala um pouquinho desse projeto. Legal. Cris, eu acho que é o segundo ano que eu estou fazendo pelo Instagram. O ano passado eu não fazia pelo Telegram, eu fazia pelo Instagram. E tinha algumas questões comigo. O que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que a constância é uma das maiores dificuldades do jovem. Então, assim, o jovem é muito intenso, né? Então, ele quer correr, tipo assim, uma maratona. Mas ele não quer todos os dias o músculo, entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, eu percebi que um movimento como esse, de leitura bíblica anual, poderia ajudar algumas pessoas e a mim mesma a estabelecer hábitos de constância. Então, aí, o ano passado eu fiz pelo Instagram e esse ano eu fiz pelo Telegram. Eu juntei esse pessoal que estava afim de todos os dias ler 3 capítulos da Bíblia por dia, para que eles pudessem, então, num lugar reunidos, um incentivar o outro, né? Enfim, um motivar o outro. E no momento que tivesse
difícil, que quisesse parar, alguém pudesse dar uma palavra de ânimo, vamos lá, não desiste. Enfim, cria-se uma comunidade. E foi isso que aconteceu. Aí nós estamos lá, tem 19 mil e poucas pessoas. Nós estamos, agora já é abril, nós estamos no livro de Josué. E o pessoal está empolgado, engajado. E assim, muitas pessoas terminando a leitura bíblica pela primeira vez o ano passado, nunca tinham lido a Bíblia inteira. A gente, como crente, às vezes a gente dá uma falhada nisso, sabe? A gente vai nos cultos de domingo e a gente absorve pregações isoladas e a nossa mente fica tipo uma coxa de retalho, cheia de historinhas, assim, mas a gente não consegue fazer o todo, sabe? Não consegue entender a história de Deus. Então, eu achei que essa seria uma maneira legal de poder ajudar e também ser ajudada nisso, né? Então, assim, eu levei muito a sério aquilo que está escrito em Oséias, né? Que o povo de Deus perece porque falta conhecimento. E nossa vida, o nosso país, a igreja, elas são reflexo do nosso púlpito, né? Então, assim, como eu queria que houvesse um incentivo maior das igrejas e das famílias, né? De fazer esse engajamento com a escritura, né? Quando os reformadores, lá em 1500, quando eles foram colocar as bases da reforma, uma das bases é só a escritura. Porque a gente precisa da palavra de Deus para nortear a nossa vida, sabe? Então, é nessa tentativa, é nesse coração. E aí, isso funciona tanto para casa, quanto para os amigos da internet, na esperança de ajudar, quanto para a igreja local. Porque a igreja local também tem bastante gente envolvida aí nessa leitura bíblica anual.